Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao Bálsamo Convida. Bálsamo Convida é esse projeto que Deus gerou no nosso coração, nos inspirou para derramar vida na sua vida. E nós estamos trabalhando nessa temporada, eu sempre quis dizer isso, com temas que orbitam em torno do tema do nosso Congresso de Cura Interior desse ano, que vai acontecer agora, dias 16 a 18 de abril, com o tema codependência. Esse congresso vai acontecer na Igreja Metodista Central de Cariacica e também aqui ao vivo no nosso canal do YouTube. E Deus trouxe nos inspirou a trazer o Bálsamo Convida para trabalhar temas específicos para despertar em nós, conhecer esse tema. E hoje nós trouxemos novamente o nosso mentor nesse episódio. Adorei voltar. Pastor Jucimar. E o tema hoje ele é bombástico. Oh, meu Deus, e agora? Orfandade, egoísmo e malícia. Complicou muito. E, como não pode deixar de ser, nós precisamos começar esse tempo, principalmente por causa do tema bombástico que nós vamos trabalhar hoje. Nós precisamos começar com oração, porque nós não funcionamos sem oração. E eu gostaria de pedir, pastor Jucimar, para orar, consagrando este tempo. Amém, amém. Gente, alegria grandona de estar com vocês. Tô adorando esse projeto, muito joia. Eu não paro de pensar que o Bálsamo convida e ele convida você a receber vida de Deus junto com a gente, tá bom? Vamos orar, porque é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que opera. Vamos. Senhor, nós invocamos a sua presença, invocamos do lado de cá, e invocamos também do outro lado da tela, aonde tem um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa amada do Senhor, que está participando com a gente desse momento. Gente que o Senhor escolheu a dedo para estar aqui, nesse momento tão especial. Eu clamo para que o poder do sangue de Jesus nos proteja do lado de cá, mas também proteja essa pessoa que está do outro lado da tela. Que a tua proteção nos guarde e que a gente receba do Senhor nesse tempo tão, tão joia, que a gente vai trabalhar esse tema tão profundo, tão sério. Que o Senhor fale conosco, que seja um tempo de intervenção, de revelação do Senhor. Não deixa a gente seguir sozinho, Pai, por favor. Você sabe que sozinho a gente não vai muito longe. Na verdade, a gente não vai a lugar nenhum sem o Senhor. Então, por favor, nos empurra. Toma conta desse tempo. Trabalha o mover desse tema. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, está feito. Pronto, orou, acabou, né? Orou, resolveu agora tudo. está tudo resolvido. Joia. Nós trabalhamos nas edições anteriores com alguns temas em torno do tema codependência. E no episódio que nós trabalhamos com o pastor Jucimar, esse já é o 4º episódio. Se você não assistiu os anteriores, eu recomendo que você assista, também. Porque estão muito joias, estão muito profundos. Olinha, o primeiro foi com o Jeff e a Laninha. Isso. O segundo foi comigo, o terceiro... Com a Sandra. Com a Sandra. Estava procurando o terceiro. Achei. E agora você volta e eu sempre vou te convidar, pai, porque você é o nosso convidado especial. Isso. Entendeu? Convida. Isso. Pronto. E aí, no episódio que nós trabalhamos com você, a gente trabalhou a questão da construção da codependência na psique humana, trabalhou a diferença ou as atribuições que existem entre dependência emocional e codependência. E hoje, o tema, ele
soa como se destoasse de tudo. Uhum. Orfandade, egoísmo e malícia. Como esses três entram dentro desse contexto que nós estamos trabalhando de pensar em codependência, pensar nos relacionamentos que têm as características da codependência? Como que esses três, orfandade, egoísmo e malícia, estão contidos nesse tema codependência? Na verdade, Paula, a codependência e a dependência, elas nascem da latência da alma humana. Ela nasce de impulsos, impulsos latentes mesmo, viscerais, aqueles impulsos que não têm a ver com o pensar humano. Na psicanálise, eles dividem a mente humana, a psique humana, a personalidade humana, em três vertentes. O id, o ego e o superego. O id e o superego, eles vivem brigando por poder. E toda latência, todo impulso, as emoções mais viscerais, ela está no id e ela brota de lugares inconscientes tentando controlar o indivíduo. Então, o superego, ele é o contrário. Ele tenta colocar tudo no seu devido lugar e organizar, porque o superego não aceita a latência e o impulso do id. O papel do ego é equilibrar a briga entre o id e o superego que querem controlar e colocar os dois para trabalhar para o sistema. Então, toda neurose humana, toda a dor psicológica humana, todo descontrole humano, inclusive que desemboca em comportamentos tipo dependência e codependência, ela nasce dessa briga entre a latência, o impulso do id de querer fazer o que sente, a luta do superego de tentar impedir para tudo ficar redondinho e certinho na vida, e o ego de controlar esses dois e não deixar eles se estapearem e achar um meio equilibrado, porque na verdade o impulso é necessário, mas o equilíbrio, a funcionalidade do superego também e é preciso colocar as duas coisas para funcionar. Tem uma ilustração, se eu não me engano, é de Lacan essa ilustração. Acho que é de Lacan. Eu sou difícil de lembrar os autores, mas eu lembro dos fatos e dos conteúdos. O difícil é lembrar a fonte. Dessa vez Lacan vai levar ele vai levar crédito. O crédito vai ficar para ele agora. Se não foi ele, vai ser o dono. Mas tem uma ilustração de um indivíduo montando um cavalo e segurando o cabresto. Nessa ilustração, eu acho que eu tenho 99% de certeza que é de Lacan essa ilustração. Nessa ilustração, o indivíduo montado no cavalo segurando o cabresto, o cavalo é o id. Então toda a força, toda a potência de funcionalidade da psique humana, o que dá impulso para funcionar, vem do id. Ele está cheio de tensões, de pulsões, borbulhando, empurrando você para frente. E são impulsos que a gente consideraria bons e que a gente consideraria ruins, mas estão todos vindo da mesma fonte. O cabresto é o superego, que quer porque quer frear e controlar totalmente o cavalo e impedir ele de botar toda aquela latência dele para fora. O homem que segura o cavalo para controlar, que segura o cabresto para controlar o cavalo, seria o ego. Esse homem, que seria o ego na história, ele decide quando soltar o cabresto, deixar o cavalo pensar que não tem nada segurando ele. Por quê? Porque essa é a hora de potência máxima no impulso do sistema. Porque tem hora que é a hora de soltar o id e deixar ele botar a força dele para fora. Mas é também o homem que percebe, por exemplo, que ele não tem força para saltar num determinado abismo e que puxa com toda a força e faz frear ele na marra. Então, o ego é essa capacidade, esse exercer de vontade da gente que controla, para não deixar
um conjunto de regras e podar o indivíduo de crescer, de avançar, de botar o impulso para fora, mas também é ele que decide que não é hora de deixar o impulso andar. Então, entendendo a psique humana, é desse poço chamado id, onde brotam todas as pulsões, essa latência emocional, é de onde vêm emoções que já nascem com a gente, porque o ser humano nasce no estado latente de alma. Tudo que tem nele está com força ali, com latência total. Nessa latência total vai se agregar traumas, dores, decepções, que vai se juntar à latência e dar mais força ainda para ela. Porque uma pessoa, por exemplo, com uma tendência latente para o egoísmo, que sofreu um trauma, onde ele tentou dividir o bolinho dele com outro garoto, e o garoto tomou o bolinho todo, o trauma fez o egoísmo ficar ainda mais forte agora. Porque ele ficou com raiva, também nunca mais eu divido meu bolinho com ninguém. Então a latência aumenta. Desse buraco aqui, chamado id, desse poço fundo cheio de tensões localizado no inconsciente, é daí que surge aquelas emoções que a gente falou no episódio anterior. Tô adorando entrar na vibe do episódio com você. Que a gente falou no episódio anterior, é dali que surge todas aquelas emoções que vai fazer a Maria viver mal num ambiente, vai fazer a Maria construir um outro ambiente. São essas emoções latentes que complicam. Então, basicamente, tanto a dependência quanto a codependência, ela é sustentada do que vem dali. Desse poço. Nesse poço, o que tem de mais poderoso ali, o que tem de mais latente na alma humana, que vem do zero, de lugares profundos, essas três palavras que você colocou aqui, orfandade, egoísmo e malícia, essas três, elas vêm em estado puro dali. O ser humano vive para lidar com isso, lidar com essas tensões, com essa orfandade, com esse egoísmo, com essa malícia, porque a criança já nasce com isso latente. O indivíduo adulto, maduro e equilibrado, é um indivíduo que aprendeu a lidar com essa orfandade, ele aprendeu a lidar com esse egoísmo, ele aprendeu a lidar com essa malícia. E por que essas três, para dependência e para codependência, por que essas três que contam mais de toda a latência vindo dali? É porque são essas três que vão construir o ambiente perfeito para a dependência e a codependência operar. Se você achar que pode, que está dentro do seu planejamento, queria falar um pouquinho de cada uma das três. Por favor, fala com a gente agradece, inclusive. Eu sabia! Então, o que é a orfandade? A gente usa essa palavra orfandade para fazer referência ao sentimento de alguém que sente não ter pai. A origem dessa sensação de orfandade, que aparece na alma da criança muito cedo na vida, mas que vai se consolidando na medida em que a idade adulta chega, a sede da orfandade é a necessidade de individualidade. O ser humano, ele nasce para ser um indivíduo. Mas quando ele vem ao mundo, ele tem a sensação de estar ligado à mãe. Mas o impulso dele é todo para ser um indivíduo. Logo cedo, ele vai começar a separar a mãe, empurrar a mãe para lá e dizer: eu sou outra pessoa, você é outra pessoa, a gente não precisa misturar as coisas. Onde é que eu começo, onde é que eu termino, onde é que você começa, onde é que você termina, para a gente não misturar. É do ser humano a individualidade. Mas abro um parêntese na mentalidade psicológica para falar de espiritualidade. Eu acho que lá no pecado, na queda de Adão, quando Adão caiu,
essa busca pela individualidade, que é uma coisa muito saudável para o ser humano, ela foi convertida pelo pecado que entrou no mundo. E aí se tornou uma busca pelo individualismo, atrelado a uma sensação de dor porque eu estou sozinho no mundo. Então a orfandade, ela é basicamente esse sentimento psicológico de dor emocional, porque eu não sinto que tem alguém sobre mim, cuidando de mim, eu não sinto pertencimento, e eu confundo isso com a busca por individualidade, que é uma coisa boa, saudável, é uma tendência natural do ser. Eu confundo isso com individualidade e aposto, invisto, me tornando cada vez mais órfão. A dor e a sensação de orfandade desperta o indivíduo para viver sozinho, para não acreditar no outro e para usar o outro. Individualismo. Isso, bem individualismo. Porque dentro da sensação de orfandade, ninguém vai cuidar de mim. Mas eu preciso fazer você cuidar de mim. Então, quando você cuida de mim, eu não recebo seu cuidado comigo como um presente. Como presente de alguém que se importa comigo. Eu não consigo acreditar que você seja boa e na sua bondade você me dá a sua bondade. Eu vou preferir acreditar que não existem pessoas boas e que você só está cuidando de mim ou porque você está jogando um jogo de interesse ou porque eu sou esperto bastante para manipular isso. Aí, quando a coisa complica na nossa relação com a dependente, eu te acuso de me usar. Mas eu te fiz me usar porque eu nunca acreditei que você fosse bondosa comigo, que você estivesse cuidando de mim porque você é boa. Eu não acredito na sua bondade. Eu acredito na minha esperteza e na minha capacidade de te manipular e tirar de você o que eu preciso. E acredito na sua maldade e na sua carência de me explorar e de me usar. Então, enquanto eu estou sendo suprido, eu estou conseguindo o que eu quero de você, a minha sensação órfã é uma sensação de eu estou bem, eu estou por cima, eu estou tranquilo, porque eu estou conseguindo o que eu quero. Estou conseguindo controlar. Quando eu perco o controle, eu viro a chave e começo a te atacar e te acusar de todo o mal. Você só me usa, eu só estou na sua vida, eu sou só um pedaço de carne no açougue, você não se importa comigo, porque a orfandade está gritando. Essa orfandade, essa sensação de não pertencimento, ela já vem com a gente de fábrica. Mas, em geral, a orfandade ela é despertada com uma força maior quando esse indivíduo ele sofre um trauma que faz ele perder o contato com o poder superior, que às vezes pai, mãe, professor, pastor, líder, um trauma que faz ele olhar para esse superior e ver o mal desse superior. Um mal que já estava pressuposto lá naquele poço de impulsos. Já estava lá pressuposto. É impulso, faz parte do nosso conjunto de impulso entender que o outro não quer saber da gente. Que eu vou ter que fazer alguma coisa para ele se importar comigo. Mas quando eu vivo num ambiente, a criança, por exemplo, ele vive num ambiente onde o seio da mãe, o abraço, o aconchego é dado, e quando falta e ele sofre, tem pesquisas boas nessa área, pesquisas inclusive freudianas, que estabelecem que a criança tem... Na verdade, eu acho que essa pesquisa é mais da Ana Freud, a filha do Freud, que estabelece que a criança olha para a mãe como um seio bom e como um seio mau. Quando que ele é o seio bom? Quando ele chora e a mãe dá o peito. Quando que é o seio mau? Quando ele chora e a mãe não dá o peito. Essa pessoa é maldosa, ela é malvada porque eu quero peito, ela não me dá. E a criança separa esses dois seios, o bom e o mau, porque ela não pode ter o bom e o mau no mesmo lugar. Se essa criança cresce com essa mãe trabalhando isso, e quando a criança cai na real que o seio bom e o seio mau, o seio que dá e o seio que nega é o mesmo seio, e ela lidou bem com isso, aceitou, não aconteceu um trauma ali. Isso muito infantil.
Mas, e se é o contrário, quando a criança descobre que o ser mal e o bom é o mesmo, e ela conclui que é tudo mal, e ela já começou cedo a sensação de orfandade. Mas essa sensação de orfandade, que pode acontecer muito cedinho, ela pode acontecer mais tarde, mais tarde, mais tarde. Em algum momento, a criança pode cair na real e dizer: eu não tenho ninguém sobre mim. Se não for eu a cuidar de mim, ninguém cuidará. Esse pressuposto de ninguém vai cuidar de mim faz com que eu concentre em mim uma espécie de narcisismo, de complexo messiânico. Eu tenho que resolver a minha própria vida. Eu tenho que consertar tudo ao meu redor. E aí, essa postura instala a orfandade. Eu passo a desconfiar de tudo e de todos. Eu me relaciono com as pessoas como quem as usa e como quem está sendo usado por elas. E a felicidade é a felicidade de eu consigo apertar os botões certos no outro e tiro dele o que eu quero. E eu não deixo o outro tirar o que ele quer de mim, a não ser que eu esteja fazendo isso de propósito para tirar dele. Essa orfandade, ela é uma das bases para a codependência. E ela é uma das bases para a codependência porque, uma vez instalada, ela vai ser levada para dentro dos relacionamentos e ela não deixa o outro ser bom. Porque a base da beleza no relacionamento é que o outro seja bom comigo e eu seja bom com o outro. Então, por exemplo, o presente dado no dia do aniversário do outro, que o outro olha para o presente que foi levado e diz assim: você não fez mais do que a minha obrigação, que é a sua obrigação. Essa sensação de você não fez mais do que a sua obrigação estraga os relacionamentos, estraga o presente. Porque ninguém quer dar um presente para alguém que acha que é sua obrigação. Porque a graça de presentear é a sensação de eu estou deixando o outro perceber a minha bondade com ele. É horrível dar um presente para alguém que acha que é sua obrigação. Perde a graça. Não quero presentear alguém que acha que o que eu estou fazendo é minha obrigação. Mas isso também é real de lá para cá. Porque eu quero que quando eu for levar o presente, o outro entenda que é bondade. Mesmo que a orfandade esteja gritando na minha alma, eu quero que o outro veja que é um presente, porque eu quero ficar bom aos olhos do outro. Mas eu não quero ver o outro como bom aos meus olhos. Quando o outro trouxer, tem que ser mais do que obrigação, nada mais do que obrigação dele, porque aí nesse jogo eu não fico devendo. Então a orfandade, ela estraga os relacionamentos. E ela estraga ela não estraga, ela sustenta a relação de codependência, porque na codependência os dois estão jogando o jogo do órfão. E estraga o relacionamento. E estraga o relacionamento. E sustenta a codependência. Faz a codependência aí ficando cada vez mais forte. Falei de orfandade. Acho que dá tempo de falar das outras duas palavras, egoísmo e malícia. Egoísmo e malícia. Pode? Joia. Então, do mesmo poço, do mesmo conjunto de onde vem a orfandade, vem o egoísmo, também como resultado natural da busca da individualidade. Você nota o egoísmo facilmente nas crianças. Uhum. Criança é sempre muito egoísta, o que dá pra gente perceber a latência do egoísmo. É natural, é infantil o egoísmo. E esse egoísmo, ele brota da minha necessidade de ser eu. Então, eu não sou você, e se eu não sou você, o que é meu, e você não pode pegar o que é meu. Então, o egoísmo, ele brota daí. Pessoas maduras e que se relacionam num relacionamento funcional e maduro são pessoas que descobrem o próprio egoísmo e o reprovam e trabalham nele, andando na contramão. Não é negar o egoísmo. O egoísmo é algo presente na natureza humana. Uns mais, outros menos, mas ele está na natureza humana. A maturidade vai fazer com que eu perceba o meu próprio egoísmo e eu descubra que eu não quero ele para minha vida.
E é quando eu abro mão de mim, abro mão do meu egoísmo para cuidar do outro, porque eu quero ser uma pessoa boa para o outro, é que eu desmonto o padrão codependente. Porque eu não quero pegar o outro para mim, eu não quero controlar o outro para que ele seja o meu produtor, a minha fonte, eu quero dar o meu melhor para o outro para que o outro fique bem. Essa é a expressão de amor. O outro, em gratidão e em reconhecimento e também querendo ser bom, ele me devolve. Mas isso não é um padrão latente da natureza humana. O que é latente da natureza humana é o egoísmo. Então, o indivíduo maduro é o indivíduo que aprende a lidar com esse impulso, com essa latência egoísta. Na codependência e na dependência emocional, o egoísmo opera com a força de eu sou carente, eu me sinto rejeitado, eu preciso de alguém para mim, eu preciso de alguém que me ame, e essa pessoa é você. E aí, você tem que fazer. Dar seus pulos. Porque se eu estou me sentindo rejeitado, é porque você fez alguma coisa para me sentir rejeitado. Se eu estou me sentindo carente, é porque você não preencheu a minha carência. Então, o egoísmo, ele pega todo o conjunto sensorial vindo desse impulso, dessa pulsão normal que vem do id e coloca na conta do outro. Eu devia colocar isso na minha conta. Minha sensação de egoísmo, minha sensação de falta, minha sensação de rejeição, minha sensação de carência, é tudo meu. Precisa ser resolvido? Claro que precisa. Eu tenho carências que precisam ser supridas? Preciso. Mas eu não posso colocar essa responsabilidade no outro. Quando eu resolvo meu egoísmo, entendo ele e trato como um adulto trata, então eu sou capaz de não colocar na conta do outro a minha dor, a minha carência, a minha necessidade, e eu sou capaz de reconhecer que quando o outro me dá algo, ele está sendo bom. E eu não sinto que eu estou devendo a ele, porque a bondade dele faz com que o que ele me deu é presente. E presente eu não estou devendo. Da relação. Desfruta da relação. O que não acontece na codependência. Na codependência, essa força do egoísmo, ela é forte nos dois. Mas nenhum dos dois consegue admitir que é forte. Os dois, na relação codependente, acusam o outro de egoísta. Sabe um padrão da codependência? É que, por exemplo, sempre tem duas feridas antagônicas, né? Então, a gente gosta de imaginar a pessoa super responsável, que é aquela pessoa que quer tudo certinho, que paga as contas, que não deixa nada atrasar, que está direitinho, e tem a super irresponsável, que é aquela que não está nem aí, mas que contribui para a relação, sendo mais feliz, mais solta, mais brincalhão, mais... Aí ela que dá o tom da alegria da relação. E o outro dá o tom da organização da relação. Só que o que constrói a codependência? É que o super responsável, que bota tudo no lugar, ele diz, você não consegue viver sem mim, porque sem mim sua vida é um caos. Você precisa de mim. Aí o super irresponsável, que é o que dá o tom da alegria, da descontração, da brincadeira, que faz o outro ser feliz, fala assim, você que é uma megera sem mim. Sem mim, sua vida é triste, sua vida é uma confusão. Eu sou desorganizado, mas eu vivo. Todo mundo vai me querer. Ninguém vai te querer, você precisa de mim, sem mim você morre. E ficam os dois se enganando e nenhum dos dois consegue olhar para o problema que está nele. Porque se o super irresponsável olhasse para o problema dele e dissesse, eu tenho um problema de super irresponsabilidade, ele ia trabalhar nisso, ia pedir a ajuda do outro. E toda contribuição do outro seria muito bem-vinda e ele se tornaria alguém mais responsável. Se o super irresponsável reconhecesse que ele realmente é seco, é um pouco mais duro, que precisa se divertir mais, precisa se alegrar mais, relaxar mais, ter mais leveza. Se ele admitisse que precisa disso, ele conseguiria pedir ajuda do outro e os dois se completariam. Só que em vez de se completarem, eles se combatem. Porque eu nego o que eu preciso e digo que você tem que me dar porque você é obrigado. Mas eu não nego o que você precisa e cobro porque eu estou dando.
o egoísmo, ele produz isso na relação e aí ele sustenta a codependência e faz ela ficar cada vez mais poderosa. Uau. O egoísta até dá, desde que... Na verdade, ele dá com uma razão. Mas dentro da relação codependente, quando o egoísta dá, ele quer que fique claro que ele está dando. Porque ele está construindo um depósito no banco que ele vai cobrar depois. O que ele não quer que fique claro é que ele está recebendo. Para ele, receber é feio, é estranho. Porque ele se sente na dívida, né? Porque ele está pagando por projeção, né? Exatamente. Para ele não se sentir na dívida, ele tem que dizer que o que o outro deu é obrigação. Senão eu estou devendo. Como que o outro deu é obrigação, eu não estou devendo nada. Mas o que eu dei não é obrigação. E sem mim, você afunda. Você precisa de mim para continuar vivendo. E o que complica nesse caso é que os dois estão jogando o mesmo jogo. Porque não é só, tem um vilão e uma vítima. Os dois são vilões e os dois são vítimas na relação. E o que faz as coisas ficarem complicadas é que, na medida em que eles praticam isso, de quando em quando, um dos dois sentem que não dão conta e tentam escapar. Nessa hora que um deles sente que não dá conta e tenta escapar, o outro corre atrás e negocia. E dá tudo que precisa para não deixar o outro escapar. Aí o outro cede e volta. Só que quando o outro volta, ele volta com muito mais cartas na manga. Porque eu não queria ir embora, você foi me buscar. A culpa é sua, agora aguenta. Agora você me deve. Só que na próxima vai ser o outro que não vai aguentar e vai tentar sair. Aí o anterior. No final das contas, os dois... É um ciclo insano. Insano. Os dois têm razões de sobra para ser a vítima, o pobre coitado, o desgraçadamente em sofrimento nessa relação que não aguenta mais, mas está nela só por causa do outro. Mas o outro está com a mesma sensação. Mas nenhum dos dois consegue entender que o outro também está sofrendo. Cada um sofre calado, sozinho, e tem certeza que a dor dele é dele e que o outro não tem. Porque o que seria saudável seria, na verdade, eu esquecer a minha dor e cuidar da dor do outro. Me importar com o outro de verdade. Inclusive, essa sensação de pisar em ovos na relação, ela seria muito saudável se eu estivesse pisando em ovos por causa do outro. Se eu tivesse, eu vou pisar em ovos porque eu preciso proteger o fulano, cuidar dele, fazer ele crescer, avançar. Mas o pisar em ovos é porque se eu não pisar em ovos, eu perco o fulano, eu perco o controle, os botões que eu aperto. O pisar em ovos é comprar a lealdade do outro para comigo. Manter o outro refém. Renovar as chaves que eu uso para prender o outro. Eu já falei de orfandade e de egoísmo. Agora a malícia. Falta malícia. A gente tá bem de tempo ainda? Dá para falar de malícia? Pode falar. Joia. Então, malícia, ela tá dentro do mesmo jogo, ela sai dali daquele mesmo poço e ela se agrega à orfandade e ao egoísmo como uma necessidade de ver o mal no outro como um dinheiro emprestado a juro que eu vou cobrar na hora que precisa. Funciona assim. Eu não me vejo como uma pessoa boa, eu vejo meus problemas, minhas dificuldades, mas eu preciso que o outro me aceite. Então, eu tento estar na vida do outro de uma forma perfeita, e toda vez que eu não consigo ser perfeito, eu sei que eu estou em dívida com ele. Então, a malícia é uma forma de procurar o pior do outro o tempo todo para manter os meus depósitos em alta, de tal forma que quando eu errar com o outro, a cobrança não seja muito alta. E mais, que eu não precise nem admitir que eu errei. Por que eu não preciso admitir que eu errei? Porque a sua conta está tão alta comigo.
era pra deixar você teatralizar essa parte. Nós combinamos outra vez, gente. Não sei se você tava no outro episódio. No episódio anterior. No episódio anterior. Nos episódios anteriores. Não sei se você tava, mas no episódio anterior, a Paula se especializou na parte de teatralidade. Essa era a sua parte. Poxa, desculpa. Mas eu vou tentar, Vai pode? lá. Porque eu te devo, mas você não tem aquele dia. Olha, a sua dívida ficou muito maior. Então isso é de menos. Foi bom? Foi bom. Passei? Perfeito, está contratada. Pode continuar no cargo da pessoa que teatraliza. Ainda bem que renovou meu contrato, ufa. Está renovado. Então, nessa questão da malícia, o básico é assim, ó. Eu mantenho os seus depósitos de erros atualizados. Jogando na cara o tempo inteiro. Atualizados para que os meus erros com você estejam aqui e os seus erros comigo estejam ali. No geral, isso só complica quando um dos dois ultrapassa o limite e põe para fora, jogando na cara do outro. Porque, no geral, na relação de codependência, isso é feito de forma silenciosa, calada. Eu sei que você me deve. Não vou falar, não, tô sabendo que você me deve. É só quando explode que o negócio vem à tona, e aí acontece o famosíssimo bate-boca, aquela DR que não é DR, porque, no geral, o que acontece é silencioso. Eu noto que eu errei com você, mas eu finjo que não notei. E espero muito que você nem toque no assunto comigo, porque é só dívida. E aí eu vou guardando e juntando cada vez mais. E eu me recuso a perdoar e a harmonizar justamente para manter a minha dívida, meu crédito. Meu crédito alto e a minha dívida baixa. Meu crédito lá em cima, minha dívida baixa. E eu quero sustentar isso. E o meu erro, eu nem toco nele, porque vai que você nem notou. Aí não vai para minha dívida. Nem toco. Quando a coisa complica muito e você bate na mesa e fala assim, você cometeu aquele erro. Aí, em vez de eu resolver o meu erro que você botou na mesa, eu falo assim, mas e o seu? Aí a gente coloca dois erros, o meu e o seu na mesa, e a gente fica ali batendo boca por horas, não resolve nem o meu nem o seu, a gente só se machuca, se ataca. O que seria saudável numa relação, e aí não é uma relação codependente saudável, o que seria saudável nessa relação seria quando eu vou colocar o meu erro na mesa para resolver, eu falo só do meu. Porque às vezes o que eu fiz é muito sério, muito pesado. Aí eu resolvo colocar na mesa antes que você coloque. Só que eu já coloco assim, olha, eu queria te falar que eu errei com você. Mas você erra tanto comigo que eu não te falo. Aquele dia, por exemplo, que você fez isso. Que é o que acontece na codependência. Eu sempre levo o meu erro junto com o do outro, pra gente fazer um descontão, né? E ficar elas por elas. Só que isso não é saudável. O saudável é quando eu vou botar meu erro na mesa, eu levo só o meu. E se você tentar botar o seu, eu não deixo. Vou resolver o meu erro. Não vim aqui para falar do seu, vim para falar do meu. Vamos resolver o meu, vamos consertar, vamos ver se eu tenho que pagar alguma coisa, se tem que consertar, demonstrar meu arrependimento, meu quebrantamento, meu reconhecimento do meu erro. E não vou falar do erro do outro. Às vezes, numa relação saudável, a gente tem que falar do erro do outro, mas não porque eu estou sofrendo com o erro do outro, porque eu quero ajudar o outro a resolver o erro dele. Isso é saudável. Mas quando eu vou falar do erro do outro e o outro coloca o meu na mesa, eu não vou deixar ele botar o meu na mesa. Não, peraí. Eu te chamei pra gente conversar sobre o seu erro, que é um problema que a gente vai resolver. Depois a gente até fala do meu. Mas se a gente botar os dois erros na mesa, não vamos resolver nem o meu nem o seu. Isso é saudável. Mas não é isso que acontece na codependência. A codependência precisa manter a malícia em alta, porque ela tem que manter acesas as antenas ligadas, sabe? Antenado, para ela poder captar o máximo de erro que ele puder do outro. Só que isso causa alguns problemas. O primeiro deles é que eu vou me desligando emocionalmente do outro. Porque se eu preciso manter uma dor em mim, porque esse que é o sentimento do codependente, eu vou perdoar o fulano, aí a minha dívida
vai ficar maior que a dele. Então eu não posso perdoar, eu tenho que manter a dívida dele alta. Só que para eu manter a dívida dele alta comigo, eu tenho que manter minha alma cheia. Eu tenho que ficar com dor. E aí eu tô com dor, tô chateado, tô magoado, aí eu olho para ele, e aí dá uma vontadinha de perdoar, de amainar, mas eu falo assim, se eu amainar, vai parecer que tá tudo resolvido. Não, não é assim não. Quem perde? Eu perco. Eu perco de carinho, de afeto, de relacionamento, de companhia. Eu perco de tudo, porque eu não quero... De saúde. De saúde, porque as angústias adoecem o indivíduo fisicamente, inclusive. E aí eu vou piorando minha vida cada vez mais, porque eu não quero liberar o outro. E eu não quero liberar o outro porque eu quero manter a dívida. Então, o primeiro problema disso, de manter a malícia em alta, é que eu não resolvo nada. Eu mantenho as coisas cada vez pior e eu vou me afastando emocionalmente do outro. Porque não tem jeito de... a alma humana, ela é como um daqueles discos que só pode ser lido com uma agulha. Ele não tem várias agulhas de leitura como os computadores modernos, que leem várias leituras. Só lê uma de cada vez. Igual a vitrola, só lê um de cada vez. Então, se ele está lendo raiva, rancor, amargura, se ele está lendo emoções negativas, ele não consegue ler a positiva. Mas não é que a positiva não está lá. Tipo, eu não tô gostando de fulano. O amor acabou. 99% dos casos, não é que o amor acabou. É que a agulha dele tá parada ali, lendo amargura, raiva, rancor, reprovação. E aí ele não consegue ler nada de positivo. Aí os dois se separam, ficam longe um tempo, resolve a amargura e ele descobre, gente, eu tô apaixonado por fulano, apaixonei de novo. Tô sentindo aquilo, não apaixonou de novo nada, é a mesma paixão de antes. Só que agora a agulha ficou liberada para ler outra coisa. Então, uma das coisas que a malícia faz é isso. Mas eu acho que a pior coisa que a malícia faz é que a malícia, ela não atrapalha só a relação da gente com o outro. A malícia atrapalha a nossa relação com o divino, com o sobrenatural, com o espiritual. Jesus colocou isso numa das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, quando Jesus começou o sermão profético, as bem-aventuranças, acho que é a quarta bem-aventurança. Jesus disse assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus estava falando especificamente do problema que a malícia causa. Então, os puros de coração são aqueles que não são maliciosos. Porque os maliciosos não são puros de coração. Eles são coração sujo. São essas agulhas totalmente sim, infectadas. As agulhas estão muito infectadas. E Jesus disse que quando você é puro de coração, você vai ver Deus. Porque Deus está sempre fazendo milagres. Sempre. Deus é desses. Está sempre fazendo milagre, operando, resolvendo, socorrendo a gente. Mas o malicioso não vê. Porque o malicioso é igual aquele menino chato que vai no show de mágica, que o mágico está lá fazendo a mágica, e todo mundo está se divertindo, menos aquele menino chato, que fala assim, não, tirou a mágica da orelha não, estava na mão dele escondido. Aí o mágico tira o coelho da cartola, e tava na cartola não, tava dentro do paletó dele que eu vi. Porque... Chato, exatamente, chato. Ele não curte a vida, ele não desfruta, ele não quer ver o bem. Ele está sempre desconfiando. E aí, Jesus diz, os que são puros de coração, eles vão ver Deus. Porque Deus está lá, ele está operando, Deus está fazendo o sobrenatural dele o tempo todo. Mas o malicioso está sempre desconfiando e tentando não ver. Aí o que acontece? Ele não vê. E não vê, não é porque Deus não está fazendo, é porque ele não quer ver. Para ele... aceitar o bem do outro, aceitar a bondade do outro, aceitar a superioridade do outro, a nobreza do outro, vai deixar ele em descrédito. Se o outro for bom, se o meu pai está sendo bom comigo, então eu tenho uma dívida com meu pai. Se a minha mãe está sendo boa comigo, então eu tenho uma dívida com a minha mãe. Então é melhor dizer assim, eu não pedi para nascer, você me botou no mundo, agora você que sustenta. Quem paga o Mateus que balance. Você tem que cuidar de mim. Você está me devendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero aceitar que todo o bem que ele fez por mim é porque ele é bom. Porque eu não quero aceitar a bondade dele. Eu quero que ele fique me devendo e não eu devendo a ele.
Mas isso não funciona só na relação pai-mãe. Funciona na relação pai-mãe, funciona na relação marido-mulher, funciona na relação amigo-amigo, funciona na relação patrão-empregado, funciona em todas as relações. Pastor-ovelha, líder-liderado. A malícia não quer deixar que o outro seja bom. Eu não quero ver o milagre da bondade do outro, da nobreza do outro. Eu quero ver que ele me deve. E aí eu quero manter a dívida dele comigo alta e a minha dívida com ele baixa, para manter uma balança comercial equilibrada, positiva, nesse caso. Pensando na malícia, isso vai afetar o relacionamento com Deus, porque o indivíduo vai começar também a reduzir a dívida dele com Deus. Isso vai chegar, sabe onde? No ponto onde Deus criou tudo, ele que tem que cuidar mesmo. Aliás, eu quero saber onde é que está Deus nessas guerras por aí. Fulano foi lá, fez uma maldade. Cadê Deus? Porque ele não quer se submeter à bondade da divindade. É isso que Jesus quis dizer. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os maliciosos de coração não verão. Então, resumindo as 3 palavras, orfandade, egoísmo e malícia, eles são o que há de mais denso saindo daquele poço das emoções entranhadas humanas que sobem naturalmente. A criança, ele vem com todas essas emoções entranhadas operando de forma natural. É na medida da maturidade que a criança começa a tomar conhecimento de si, começa a desenvolver na relação, principalmente com o pai, mas com os pais, começa a desenvolver a força do superego e a força do ego equilibrando entre os dois. Então ele chega a níveis de maturidade aonde ele percebe a tendência para a orfandade, percebe a tendência para o egoísmo, percebe a tendência para a malícia, mas ele governa isso e constrói uma pessoa melhor a partir disso. Eu tenho a impressão, sempre que eu falei demais, Paulinha, mas me ajuda aí. Mas o seu falar demais sempre nos abençoa. Então, Amém. Você Aleluia. está convidado sempre a falar demais aqui. Tá bom, então. Vou falar demais só para te agradar. Mas pensando nesse trio tóxico, né? Que a gente Muito tóxico. O trio tóxico. A gente vê muita raiz de ingratidão Sim, tá muito ligado. processo todo. A ingratidão seria um fruto dessa semente. E uma coisa que a gente percebe dentro de toda a manifestação dessas características de orfandade, de malícia, de egoísmo, é que o indivíduo que tem essas tendências, que desenvolve essas tendências, geralmente ele está envolvido com a questão da infantilidade. Ele se torna um indivíduo infantil, porque ele sempre é o eu no primeiro lugar, né, o meu umbigo, essas características de um indivíduo infantil. A gente poderia dizer, então, que toda relação codependente, ela é resultado de indivíduos que não cresceram, que não amadureceram emocionalmente, de indivíduos infantis. Eu acho que não somente isso, mas também a própria relação é uma relação infantilizada. Infantil. A gente precisa partir do seguinte pressuposto. Essas tendências, orfandade, egoísmo, malícia, elas são latentes. Ela vem na caixinha de surpresa do indivíduo infantil. Espera-se que na medida em que esse indivíduo amadurece, ele lide com isso. Sabe, tem uma fala de Paulo, acho que eu coloquei ela em algum lugar, mas eu lembro da fala dele. Paulo disse assim, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança e sentia como criança. 1 Coríntios 13, Paulo fala isso. 1 Coríntios 13. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, sentia como criança. Mas quando cheguei a ser adulto, eu deixei para trás as coisas de criança. Por quê? Porque eu não sou mais criança. Então, essa latência, esse impulso constante, ele é coisa de criança.
E não é que ele não está no indivíduo adulto, ele está, mas o indivíduo adulto amadureceu para colocar esses impulsos sob governo, e não só para colocá-lo sob governo, para colocá-lo para trabalhar para si. Como na ilustração de Lacan, do cavalo, não tem nada de errado na força e no impulso do cavalo. O que não pode é deixar o cavalo solto. Mas ele é útil e a força dele é muito poderosa. Por exemplo, o impulso que o ser humano tem para produção, para ir longe produzindo, ele é um impulso que vem dali. Então, se você mata a força, o impulso do id, o indivíduo para de produzir, ele para de ter energia. E essa energia, ela não é má nem boa, é só uma energia que aparece em formas de tendências. Mas, por exemplo, o impulso da raiva, ele é muito útil para resolver problemas que você resolve com a raiva. Mas você não pode deixá-la solta e levar a raiva, por exemplo, para uma discussão com o juiz, onde o desacato à autoridade vai fazer você perder toda a razão. Tem que deixar a raiva em casa e levar outra coisa para essa reunião. Mas a inteligência, a submissão, a estratégia que você vai ter na frente do juiz, ela tem a mesma força, a mesma capacidade vinda do mesmo ponto de onde vem a raiva. Você só precisa aprender a lidar com ela. Então, infantilidade implica que o indivíduo não amadureceu ainda para governar esses impulsos. Pessoas maduras governariam esses impulsos. Pessoas maduras não negariam a existência dele, não reprimiriam a existência dele. Pessoas maduras governam, aprendem a mandar nele. Então, quando você vê um indivíduo adulto que não governa esses impulsos, implica que ele está adulto só fisicamente, emocionalmente ele ainda está infantil. Então, respondendo à sua pergunta inicial, sim, uma relação codependente onde esses impulsos governam o sistema inteiro é uma relação infantilizada, as pessoas não amadureceram. Inclusive, a minha leitura da carência dessa pessoa é que não é de que ela precisa ser curada, é de que ela precisa amadurecer. Ela precisa de maturidade, desenvolver a maturidade. Porque ela cresceu por fora, mas por dentro ela não amadureceu. Então ela precisa de ajuda para isso. Eu não chamaria de cura, eu chamaria de maturidade, porque é o que ela precisa. Acho que eu respondi, né, essa pergunta. Respondeu. Inclusive, eu queria recomendar para você que está conosco que você trabalhe essa questão da diferença entre o indivíduo que precisa de uma cura e o indivíduo que precisa amadurecer, crescer emocionalmente. No livro, Investindo no Crescimento Espiritual, que foi o último lançamento agora em dezembro. Gente, eu recomendo o livro. Gente, ficou um xodózinho aquele livro, meu Deus. Investindo no crescimento espiritual. Crescer, né? Não precisa curar, né? Não precisa curar, precisa crescer, amadurecer. Mas pensando não em mim, claro. Claro, porque você não tem problema nessa área. Não, eu sou uma pessoa, né, crescida. O que você diria para alguém que se enquadrou, continuando com o nosso veio de fazer autoavaliação, alguém que está conosco agora, que se enquadrou dentro das características de orfandade, egoísmo e malícia, né, que se enquadrou naquela avaliação, me dando nota de 0 a 10, quanto de orfandade, quanto de malícia, quanto de egoísmo, e aí eu avaliei que eu estou com umas notinhas altas, que nesse caso não é muito bom, né? Não é legal ter nota 10 nesse caso. O que você diria para alguém que está se vendo nesse processo? Muito infantil? Eu diria que, número 1, essa pessoa não deve se olhar como um monstro. Porque, gente, é um padrão normal. Normalmente, pessoas infantilizadas, elas atacam a própria autoimagem. E elas atacam a própria autoimagem na luta para melhorar.
Sabe qual é a pior coisa que você pode fazer para melhorar? É xingar você mesmo. Você não melhora, você piora. Então, eu diria para uma pessoa assim, olha, o menino, a criança recém-nascida, que faz cocô na cama, que vomita na cama, que faz xixi na cama, que faz xixi no terno novo do pai, essa criança que não fala, que não conversa, que não se comunica, que você fala A, ela não entende B, ela entende gugu dadá, porque ela é criança. Essa criança, ela é tão ser humano quanto ela será ser humano quando tiver 25 anos e tiver no máximo do seu potencial humano. Ela não vai ser humano quando tiver 25. Ela é humana agora, recém-nascido. Não faz nada que devia fazer, não consegue nem se botar ela de bruços e ela precisar se virar para respirar, ela não consegue virar para respirar. Precisa de alguém que ajude. Então ela não parece humano, mas é tão humano quanto aquele de 25 anos. Então eu acho, Paulinha, que a primeira coisa importante para essa pessoa que se vê na infantilidade, que vê todas essas características de infantilidade, é acreditar que ele é bom, acreditar que ele é de Deus, acreditar que ele é gente boa, para então começar a trabalhar as mudanças e a construção a partir de quem ele é. Se o indivíduo acredita que ele não é bom só porque ele tem características de infantilidade, a tendência natural é ele começar um ciclo de dar 2 passos para frente e 3 para trás, 2 para frente e 3 para trás. Porque se você acredita que não muda. Mas se você acredita que é bom, que é de Deus, que você é nobre, que você é alguém, amadurecer é o próximo passo e é tranquilo. Recomendo uma coisa, até porque a gente não tem tempo para desenvolver esse assunto, mas eu recomendo muito a leitura do meu livro. Investindo no crescimento espiritual, eu dou dicas muito boas lá para efetuar esse crescimento, esse avanço. E quanto à questão de ver isso em termos de orfandade presente na vida, o Congresso de Orfandade vai dar um boom nisso, eu acho que você devia participar. E tem os nossos cursos no site do Bálsamo. Você vai encontrar os nossos cursos, fazer o curso para resolver a orfandade. Resolvendo a orfandade 1 e 2 vai ser assim, muito jóia. Rompendo com a codependência. Perdão, gente. Rompendo com a codependência. Mas Desculpa. por falar em orfandade, eu queria recomendar também que você trabalha no livro Resolvendo a Livro. Orfandade. Eu estava fazendo confusão do livro com o curso. Isso, eu percebi. Resolvendo a Orfandade é o livro, gente. Pronto, falei. O Resolvendo a Orfandade, você trabalha não somente todo o conjunto de tendências emocionais, psicológicas do indivíduo. Por trás da orfandade. Por trás da orfandade, que não é só isso. O pastor Simar deu aqui só uma pincelada na orfandade para você começar a avaliar. Mas no livro você aprofunda essa questão das características que embasam a orfandade e trabalha também tarefas para sair da orfandade, que eu acho que é o sensacional dos seus materiais, porque você não trabalha só a problemática. Você traz a problemática, mas com ferramentas para trabalhar, para romper com a problemática. Então, romper com a orfandade, né? No livro Resolvendo a Orfandade. Mas qual é o nome do curso mesmo? Rompendo com a codependência. Pronto. E o nome do livro? Resolvendo a Orfandade. E o nome do curso? Rompendo com a codependência. E o nome do livro? Resolvendo a Orfandade. Desculpa. Tô contratada? Eu tava tentando resolver. Eu tava tentando te deixar insegura, mas não deu certo. Você orou, foi por isso. Pronto, orei. Falar Então, nisso, tem que lembrar de orar para terminar, viu? Sim. Eu quero encerrar, inclusive. Orando. Antes de orar, eu queria recomendar que você compartilhasse desse tempo que nós tivemos aqui. Compartilhe o link com seus grupos, com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que você entende que está buscando isso, mas ainda não encontrou um caminho, né? Quero recomendar também, com relação aos nossos cursos, o Rompendo com a Codependência 1 e Rompendo com a Codependência 2, nós trabalhamos no Rompendo com a Codependência 2 2 aulas, 4 horas cada aula, ou seja, são 8 horas de conteúdo falando
da orfandade, da malícia, do egoísmo, da ingratidão e da infantilidade. Sim. Né? Então, são 8 horas dentro desse conteúdo para diagnóstico, para tarefas de crescimento, dentro dos cursos, que são cursos com o objetivo de ferramentar conselheiros, pessoas que cuidam de pessoas, líderes, pastores, terapeutas, né? Psicólogos que trabalham, que atuam no seu contexto de igreja. Então, esses cursos ajudam muito. Então, quero recomendar que você vá lá no nosso site, balsamodgileade.com.br. Lá você vai encontrar os nossos cursos. Você vai encontrar na editora balsamodgileade.com.br, esse é o site, os livros do pastor Jusimar, tanto o Infantilidade, o Investindo no Crescimento Espiritual, e o Resolvendo a Orfandade. E eu quero terminar... Inclusive, Paula, tem esse livro na Amazon. Resolvendo a Orfandade, tem ele e-book também. Então, quero recomendar muito, porque são ferramentas de crescimento, não só de diagnóstico, mas também que te dão ferramentas para crescer e amadurecer, que esse é o propósito do Bálsamo com Vida. Amém. Derramar vida na sua vida, te dar caminhos para crescimento, para que, como diz o meu mentor, pastor Jusimar Ramos, para que você se torne uma versão melhor de você mesmo. Então, a gente está aqui para isso. Amém. Eu quero reforçar nosso congresso de cura interior, de 16 a 18 de abril, na Igreja Metodista Central de Cariacica, na Grande Vitória, e aqui no nosso canal do YouTube. E vamos orar, então? Vamos orar. Fique ligado nos próximos episódios do Bálsamo Convida. Eu sempre quis dizer isso. Nós ainda temos bastante conteúdo até o nosso congresso chegar. Pastor Jusimar, pode orar por nós? Eu posso. Mas antes de orar, eu queria te contar que no próximo episódio, a Paula vai falar assim, nos episódios anteriores... Prometo, gente. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom com a gente, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos empurra para o centro da sua vontade. Eu estou grato. Amém. Grato por esse tempo, grato por esse momento juntos de aprender, de crescer junto. Eu abençoo essa pessoa que está do outro lado da tela com a gente, para que a sua graça alcance essa pessoa. Eu oro por aqueles que vão estar com a gente no congresso de cura interior, nesse tema de codependência. Eu oro por cada um deles que vão estar com a gente, que vão se inscrever, que vão participar. Eu oro, Deus, para que o Senhor os prepare para o congresso. Eu oro para que o congresso seja uma oportunidade de ouro de crescer, de avançar, de se tornar uma pessoa melhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amém.